Olá família Abrindo a Mente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso humilde canal. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho das notificações, não esqueça, para que toda vez que subirmos um vídeo na plataforma, você possa ser notificado no seu celular, no seu PC, no seu tablet, no seu iPhone. E não esqueça de falar para outras pessoas se você gostar do conteúdo, porque as opções são muito variadas. É muita gente boa, com muita informação. Hoje é uma riqueza com o advento da internet. Você tem milhares de opções. E aí, não esqueça de dar um like para nos ajudar a fazer esse canal se projetar. Ele é pequeno, é muito anônimo ainda. É um embriãozinho que está iniciando. Mas eu gostaria de, através desse veículo, contar quase 10 anos de experiência pastoral de uma forma diferente dos demais. Posto que durante meu tempo que fui pastor mais novo no interior do estado do Ceará, eu ajudei pessoas carentes com o pouco que eu recebi e entreguei à igreja de mãos vazias, sem nada, enquanto rapidinho os meus colegas ficaram milionários. Depois eu trabalhei mais 2 anos em uma loja em Maracanaú, que fica vizinho à Fortaleza, para ter recurso para ser itinerante, porque não tinha guardado nada de quando fui líder de igreja. Atendi convites, preguei, até que vendi essa loja para meu irmão, que mora aqui em Lagoinha, município de Quixeré, vizinho a Limoeiro do Norte, região jaguaribana, e fui ser itinerante em forma integral. Passei 10 anos pregando em eventos, em igrejas pelo Brasil. Não cobrei uma quantia certa para não ser chamado de produto, como foi chamada recentemente a pregadora Vitória Souza, para não ser chamado de produto, mas ainda consegui ajudar pessoas carentes com um pouquinho que recebi. Coisa inexpressiva. Raramente se recebe oferta quando não se cobra formalmente. Em 2014 deixei de ser itinerante, fiquei 10 anos calado, trabalhando com as minhas mãos para poder ter minha casa, que até então eu não tinha, para poder cuidar de minha família. E durante esse tempo, por não estar fazendo parte do sistema, levei muita pedrada. Então resolvi devolver as pedradas. Só que há 1001 assuntos importantes para falar para as pessoas, do dia a dia das pessoas. Abrindo a mente é um despertamento para você pesquisar, para você despertar o seu conhecimento, você ser livre. João 8,32 está escrito: e conhecereis a verdade vos libertará. Muito bem, mas nós hoje queremos falar de um tema de humanidades, de um tema sobre comportamento, sobre caráter, sobre personalidade. Gostaria de falar sobre 10 qualidades de uma pessoa boa. Não esqueça de deixar aquele like no final, na descrição do vídeo. Deixo o meu zap para trocarmos uma ideia, batermos um papo, para responder alguma pergunta. E deixo o meu Pix, caso uma alma se salve e de repente você queira colaborar com alguma coisa. Durante o meu tempo de trabalho, sempre surgiu, como líder de igreja, como um seminarista antes de ser líder de igreja evangelizando e como pastor itinerante, sempre surgiu algum parceiro. Foi raro, muito raro. Geralmente as pessoas sempre pensavam que eu já tinha a vida feita, já tinha estabilidade. E aparecia alguém chorando e pedindo, então pagavam somas de dinheiro para cantores e pregadores, mas para mim eu já tinha a vida feita. A maioria nem contribuía. Hoje no canal eu não sei, nos dias de hoje, se vai ter alguém, se vai demorar a surgir alguém para querer fazer uma parceria. Acho que aqueles que conheceram a minha trajetória podem se animar. Mas é muito difícil as pessoas se colocar no lugar dos outros ou ser bastante sensível para entender o lado dos outros. Mesmo assim, está aí o meu Pix, já que o canal não é monetizado e já que eu não posso ter tempo integral aqui, mas estou tentando continuar com esse canal, mesmo sem tempo e sem recurso.
10 qualidades de uma pessoa boa. A primeira qualidade é empatia. É a pessoa que cumpre com o único mandamento que Jesus deixou. Ele disse que quem amar a Deus e amar o próximo já cumpriu com a lei e os profetas. Ao invés de você procurar saber o que está em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esté, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Malaquias, Sofonias, Zacarias, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 Timóteo, 2 Timóteo, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, Judas, Apocalipse, todos os livros com talvez alguma omissão aí, da Bíblia. Você pode ler, pode fazer o que fizer, mas se você amar a Deus e amar o próximo, você já cumpriu com toda a Bíblia. Foi Jesus que falou. Quando ele disse, quem amar a Deus com todo o entendimento, com toda a alma, com toda dedicação, e amar o próximo como a si mesmo, já cumpriu com a lei e os profetas. A lei, Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio. Os profetas, que iria a partir do livro de Josué em diante, possivelmente até o livro de Malaquias. Aliás, Josué ainda era lei, né? Lei ali, Juízes. De Moisés a João Batista. Pronto, vamos dizer assim. De Moisés a João Batista. Quem amar a Deus e amar o próximo. Então, esse amar o próximo, que eu costumo dizer, baseado na parábola do bom samaritano, que o próximo é aquele que já nos ajudou, esse é o próximo que nós conhecemos, mas também é, baseado na parábola do bom samaritano, aquele que está desamparado, mesmo sendo inimigo, mas ninguém está o ajudando. Se você ajuda, isso é cumprir com o mandamento do amor. Isso é empatia. É igual aquilo que costumamos dizer sobre a religião. Fazer com os outros o que queremos que os outros façam conosco. Né? E assim como Jesus diz também, em Mateus 7,7, se não me falha a memória, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida que julgardes vos hão de julgar a vós. Então, da mesma forma, se você se coloca no lugar do próximo, espere que essa semente vai brotar, o próximo vai se colocar no seu lugar. Então, a empatia, a capacidade de se conectar com o sentimento do outro, de saber o que o outro está passando, é a qualidade de uma pessoa boa. A minha irmã mais velha, a Neide, ela sempre teve empatia, desde criança até hoje, pelos outros. O último ato dela, que eu estou sabendo, que ela está morando agora no Rio Grande do Norte, no Alto do Rodrigo. Teve uma família que os pais foram presos por algum problema que tiveram, e os 2 filhos adolescentes, a minha irmã praticamente adotou. Está com 2 adolescentes na casa dela cuidando. Não é porque ela tem dinheiro, não é porque ela teve herança. Não. É só empatia, é só amor. O meu outro irmão também, que é presbítero na igreja, Assembleia de Deus aqui, sempre que tinha alguém meio desabrigado, que tinha alguém passando algum problema, costumava ficar na casa dele. Eu lembro de algumas pessoas que estiveram lá na casa dele. Um deles era o Carlinho, que foi um dos meus pais na fé lá em Mossoró. Era um jovem que já morava na favela, assim como nós moramos também lá, vizinho a ele, na favela, no bairro Santo Antônio, quando fomos para Mossoró, lá pelo ano de 90, se não me falha a memória. E aí o Carlinhos, ele chegou a se envolver com drogas, depois aceitou a fé, e ele ficava oscilando, e ele chegou a morar lá na casa do meu irmão, que na época ele era diácono ou era auxiliar, né?
Aí teve um outro, eu não lembro se o nome era Marquinhos. Marquinhos? Não, não era Marquinhos. Um outro rapaz. E mais outro rapaz. Sempre tinha alguém lá que passava um período na casa dele. E o meu avô, que eu até menciono em outro vídeo aqui, o meu avô, aqui de Lagoinha, município de Quixeré. Quixeré é vizinho a Limoeiro do Norte, região Jaguaribana. O meu avô também fazia isso. Meu avô paterno, ele abrigava alguém que estava, se não tivesse um lugar para morar ou tivesse viajando, ele gostava de abrigar na casa dele. A pessoa passava a temporada lá e ele cuidava e não deixava faltar o pão, faltar nada para a pessoa. Então, a empatia é sempre você se colocar no lugar do próximo, no lugar da pessoa. Falar de longe, criticar de longe é fácil. Difícil é você se colocar. Eu fiz algo e as pessoas aprenderam na religião que ninguém deve fazer nada e se fizer não tocar trombeta. Aí favorece muito aos cães gulosos, aqueles que são líderes e trabalham por dinheiro. Já que o seu povo não vai fazer nada uns pelos outros, não vai ter empatia. Só vai ter empatia por ele. Que ele é o mensageiro de Deus, é o padroeiro, ele é o pastor, o pastoreador, ele é o defensor, ele é o mediador, ele é o consolador, ele é o advogado, ele é o padroeiro, ele é o papai, ele é o anjo de Deus, o ungido de Deus, ele é tudo. Então a empatia de toda a igreja é para o pastor. E o que o pastor faz na maioria? Casa de praia, apartamentos, carros de luxo, compra prostitutas caras, acompanhantes de Goiânia, compra, paga travestis, faculdades caras para os filhos e pinta e borda. Por quê? Porque estão no lugar, na porta do reino dos céus. Nem entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Então, quando a igreja tiver empatia uns pelos outros, e ela quiser ser a igreja do Messias, que ficou lá em Atos 4:31, e era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e entre eles não havia necessitado algum. Os que tinham propriedades, valores, vendiam e traziam valor aos apóstolos e repartia a cada um. Sim, eles tinham empatia. Eles eram todos conectados, todos unidos, mas isso acabou há muito tempo. A igreja de Constantino não era isso. Quem não fizesse parte da igreja de Cristo de Constantino era morto ao fio da espada. Houve guerra, o próprio Lutério fez parte de guerra, Calvino fez parte de guerras, houve muitas guerras. E as igrejas vieram de rachas, uns traindo aos outros, e lutando, dividindo por causa de dinheiro, e tá essa coisa aí. Mas isso aí não tem empatia. Você pensa que você está servindo ao Criador. O lugar que se pode servir ao Criador é onde alguém se importa com você, ama você e vive como família. Não é no lugar que você apenas aperta a mão de alguém e ninguém sabe da tua realidade, né? As igrejas estão dando somas altas de dinheiro para cantores, para pregadores. Tem uma pregadora nova no pedaço. É como se fosse um Marco Feliciano feminino. É Vitória Souza o nome dela. Pelas as informações de pessoas, ela chega a cobrar R$ 8.000. Eu não tenho certeza. Eu ouvi diversos youtubers falando que ela cobra de 3 a 8 mil reais para pregar. Sim, esse tipo de pregador é valorizado. E fica famoso rápido, o povo acha bonito isso, lindo isso. E eu não digo que ela está errada, não, nesse meio ela está certa. Não tem talento, não é um custo de vida, ela não precisa manter a casa dela, precisa comer, precisa de roupas. Ela está certa. As igrejas são empresas que vendem material invisível e não precisa estocar, não precisa. Tem material sobrando. Além de vender material invisível, promessas e tantas mentiras invisíveis, ainda tem muitos que vendem balão ungido com ar ungido, vendem tijolinhos da construção, vende o que? Feijões, né? Até por R$ 1.000, né? Assim declararam sobre um homem como Valdomiro e como outros, né? Um feijãozinho de R$ 1.000 o valor. Lenços ungidos, até sangue ungido, acho que até cocô ungido já estão vendendo, vendem de tudo ainda, né? Então, as igrejas elas só mexem com dinheiro, então quem vai cantar, quem vai pregar, pode cobrar, eles pagam felizes e você vai ser o que um dos líderes falou para a Vitória Souza. Você vai falar o que eu quero, vai o tanto que eu quero, porque você é um produto, embora ela não tenha aceitado. Mas é isso aí, porque
se paga, então você vai ter de fazer o que a pessoa está pagando. É por isso que eu nunca cobrei formalmente, né? E uma vez que pedi à pessoa que vendesse o material para mim, uma gigante igreja, durante 30 dias, no Quintino Cunha, onde eu fiz parte, ainda foi uma contenda. Porque depois de 30 dias a pessoa só vendeu 7 DVDs e eu com carinho perguntei se ele não podia passar mais algum para alguém, depois de esperar 30 dias. Aí o líder da igreja chegou e começou a fumar no maribondo, ficou... Por isso que eu não gosto de pregador que cobre. Imagina que eu nem cobrei, eu apenas tinha feito um acordo pedindo para que ele me ajudasse, né? Enfim. Então, meus queridos, a empatia, ela está... Para você praticar a empatia, tem de ficar longe das igrejas, viu? Desculpa, o assunto é meio assim espalhado, mas é porque a gente tem de falar o que flui, o que vai fluindo, né? Eu contei para vocês uma vez aqui sobre que fui roubado e eu era o cara mais pobre que tinha da igreja. Estava longe dos pais, estava agora sem um lugar certo para morar. Aí um irmão chamado Antônio Januário, do bairro de Verdes Mares, me viu inteligente pregando e deu uma casa abandonada lá em Linha Férrea Mucuripe, ou Parangaba Mucuripe, no local que a casa tinha sido arrombada no lugar e ele queria que eu fosse para ninguém invadir a casa. Uma casa deteriorada, abandonada. E eu fui para aquela casa ali e encontrei um cara que era ladrão chorando dentro do refeitório do templo sede da Assembleia de Deus de Fortaleza, onde eu fazia parte. E aí ele chorando disse que ninguém ligou para ele, que ele queria ser crente, e eu, por empatia, com o pé atrás, sabendo que estava me lascando, eu levei ele para lá e ele levou tudo que eu tinha de madrugada, roubou minhas coisas, pegou tudo que um jovem solteiro tinha e levou para ele, né? Mas eu fiz aquilo por empatia. E aí, por não ter aprendido a lição, que eu não aprendo nunca, eu não sou cabeça dura. A minha fé, ela não é baseada em circunstâncias. Ah, a circunstância está ao meu favor, então está tudo bem, então eu vou. A circunstância está contra mim, então eu paro. Não, não é assim. Eu faço o que eu posso. Lembro que depois de muitos anos de ter sido roubado outras vezes e assaltado, eu morava em Carapicuíba no ano de 2008. 2008. E aí fui comprar o café da manhã. Fui subindo uma rampazinha que tinha lá perto da rua Santa Luzia, onde eu morava, em Carapicuíba. E eu vi um rapazinho com a roupa velha, com um pedaço de madeira assim, mexendo no balde do lixo. E aquilo me comoveu. Me comoveu. Eu tinha duas crianças, um filho de 1 ano e outro de 3 anos. E eu olhei aquele rapazinho sujo, sabe? E deu uma dor no coração, sabe? E eu falei com o pai, pai, tu sabes que eu já me arrebentei outras vezes, que eu sempre tentei ajudar alguém e alguém sempre tenta me ferrar. Já me ferraram muitas vezes, né? E tu sabes que eu tô aqui, um irmão chamado Silvio Santos me deu esse prédio, essa casa para eu morar aqui provisoriamente. Eu vim divulgar o meu trabalho de pregador, não cobro formalmente uma quantidade, um cachê. A maioria não cumpre com isso, nem dá oferta, nem nada, é difícil manter. Eu quero ajudar outros, mas eu não posso. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou comprar os pães do café da manhã. Quando eu voltar, se eu encontrar aquele jovem, eu vou chamar ele para tomar café lá em casa. E aí, adivinha só, quando eu voltei, ele ainda estava lá. Aí eu olhei para ele, parei, ele parou também e falou, o que foi? Aí eu disse, acredito que você ainda não tomou o café da manhã. Aí ele falou, Disse, se eu lhe convidar para tomar lá em casa café, você vai? Aí ele, vou. Eu disse, então, vamos lá. E ele pegou um saquinho, ele tinha 2 saquinhos, né, de coisas recicladas, coisas que ele tinha. Aí eu disse assim, pega esse aí que esse aqui é meu, vou levar para você. Aí eu peguei um saquinho, ele pegou outro e nós levamos lá para casa. Chegando lá, escolhi alguma roupa para ele vestir. Chamei ele para o banheiro para ele tomar um banho. E saí, ofereci para ele cortar as unhas e arranjei uma sandália para ele. E aí, no final, eu pedi a ele, conte a sua história. Aí ele começou a falar que o pai dele tinha já falecido, que a mãe dele era envolvida com drogas, que ele tinha 17 anos e estava na rua e tal. E aí eu falei para ele que Deus ia cuidar dele agora, eu ia certificar que isso acontecesse. E por incrível que pareça,
para mim que o Criador sabe, que seria a pessoa menos preparada, não tinha um salário fixo, não tinha condição. Quem olhava para mim, pronto, via o ungido, cara preparado, o cara que tinha estabilidade, tinha tudo, e era tudo o contrário. Eu não tinha estabilidade financeira e ainda não tenho. Porque nesse mundo, quem fala a verdade, a estabilidade dele é se apoiar com os dois pés numa cruz e tentar se sustentar com dois braços também, com pregos numa cruz. Não tem estabilidade aqui, não é? Não tem. Não tem lugar certo, né? Se quiser fazer algo para o Criador, o preço é alto. Se quiser fazer com a corrupção, faz da forma errada, acaba preso, a alma, o espírito, tudo preso. Aparentemente ganha o mundo, mas perde a alma. É muito complicado, né? Muito complicado. Então eu liguei para a sede da Assembleia de Deus de Carapicuíba, que eu fiz parte, que era o pastor José Ivanildo. Liguei para lá e aí atendeu um pastor que falou para mim, olha, tem um pastor Elias, o pastor Elias está inaugurando um abrigo para pessoas em situação de rua. Oh, glória a Deus, né? Que bom, que maravilha. E aí eles me disseram, leve o jovem 2 horas da tarde para ir. Que coisa boa. Levei ele para lá e ele chegou lá e sentou comigo no banco. Aí depois disso, estou com uma vontade de rezar. Falou assim, né? Ele se ajoelhou ali no corredor, perto de um banco assim, se ajoelhou. E teve uma hora que ele disse, eu estou me sentindo tão bem aqui. Ele deitou-se no chão, abriu os braços e ficou feliz ali, né? E o restante, eu saí de lá e ele ficou lá, né? Então, esse sentimento não é tocando trombeta dizendo eu sou bonzinho. Não, isso é o dever de todo cristão, é o dever de toda pessoa que quer servir a Deus. Foi o sentimento de São Francisco, né? Não foi assim que ele fez? Pegou a herança dele e repartiu com os pobres, né? Era alguém que era herdeiro de ricos e se pôs no lugar das pessoas carentes, né? Foi o que Michael Jackson fez alguma vez. Uma noite que ele ia passando na favela, no subúrbio, e ele viu uma menina, uma pessoa, ele deu $300 para a pessoa, e ele viu depois uns homens se aproximando, querendo assaltar, ele deu mais 200 para outro, e passou o restante da noite, dando $100 para cada mendigo, né? E não só isso, fez muitas outras coisas. Para chamar o cara de pédor, né? Você sabe, a palavra que não deve ser falar daqui é fácil. Eu acompanhei nos jornais as pessoas tudo abocanhando o dinheiro que Michael Jackson conseguiu com muito trabalho desde criança, com muito talento, com muita garra, fazendo o show que ele era. Era um homem show, era um showman, né? E ele tinha bastante empatia, né? Enfim, ele tinha o quê? A empatia é o quê? É amor. É a coisa melhor que existe. Em uma pessoa boa. É uma das 10 qualidades de uma pessoa boa. Em segundo lugar, honestidade. Uma pessoa boa, ela é honesta em suas palavras, em suas ações. É claro, eu sempre ressalto, o único negócio que eu fiz na minha vida e que eu não consegui cumprir ainda hoje, já faz uns anos, é que eu tive um acidente. Passei 6 meses me recuperando de um acidente grave que eu tive, um desligamento de clavícula, meu sistema nervoso, e aí eu contraí umas dívidas, umas coisas, aí ainda não consegui resolver. Mas eu não inventei uma história e não dei golpe em ninguém. Todo mundo sabe que eu me acidentei, que eu tive prejuízo, e desse prejuízo há pessoas também que me devem e ainda não me pagaram. E possivelmente nem vão pagar, nem eu vou cobrar. Mas enquanto eu viver, vou trabalhar para pagar ainda minhas contas antigas. E é difícil. Porque para comprar a vida hoje é no supermercado, é na prateleira. Todo dia a gente gasta. E os senhores do mundo, a elite global, que comandam os políticos do mundo, ainda estão preparando em alguns países para cobrar impostos do sol e do CO2, do ar que nós respiramos. Querem cobrar impostos de tudo ainda. Olha como a vida fica cara. Mas, enfim, o cara honesto, ele começa pelas palavras, mesmo que não o favoreça, mas ele procura falar a verdade. Eu tenho um exemplo disso, já gravei no canal sobre que o pastor Ferreira me disse, se eu falar a verdade não serei convidado. Eu tenho
Um tema desse aí, pode procurar nos meus vídeos. O pastor Ferreira falou que se eu disser a verdade não serei convidado. Uma igreja chamada Água Fria, em Cubatão, Santos. Eu fui pregar ali e eu disse a eles que religiosamente sou pastor, mas perante o Criador só tem um pastor que é ele, é só o Messias. E que os maiores devem servir aos menores. Não é todo mundo se juntar e pegar um pouquinho e dar para que os líderes tenham recurso. Seria os líderes administrar isso e cuidar dos outros. O líder não deve ficar na frente, tem que ficar no meio. Jesus ficava no meio. E depois que terminou a pregação, que o pastor me levou para casa, disse: tudo o que você falou é verdade, mas desse jeito, quem é que vai convidar você? Aí eu disse a ele: eu levanto as mãos para o céu, agradeço ao Pai que eu esteja sendo honesto com minhas palavras, mesmo que não me favoreça, né? Então é o seguinte, sempre que eu falo algum assunto aqui, muitas dessas coisas envolveu a mim mesmo, e eu costumo sempre relatar, porque eu acho que tanto a biografia como a história, como os eventos de uma pessoa devem serem perpetuados para a sua própria geração, para os seus filhos, para os seus netos. Deve ter aí essa riqueza, né? Essa riqueza, que é deixar o seu documentário, a sua história de vida. Então, ser honesto não é só com as palavras, mas com as atitudes. Tem uma pessoa que mora aqui próximo, que contou uma história para mim. Assim que eu vim morar aqui na Rasteira, que é uma localidade aqui de Lagoinha, no sítio, ele disse: olha, eu fui trabalhar numa granja, e ali eu sabia que as galinhas de granja, elas são medrosas. Se estourar bombas, elas morrem. Elas caem esperneando e morrem. Então eu peguei uma lata de querosene, eram as latas antigas, grandes, né? De querosene, de combustível. E eu bati na lata. Quando eu bati, só vi galinha pulando, saltitando, morrendo. E eu peguei um saco e enchi de galinha e levei para casa no ombro. E continuei fazendo isso o tempo todo. Acabei com a granja do cara, quebrou. O cara disse: eu não sei o que está acontecendo, né? E eu não falei nada, né? E ele contou sorrindo para mim. Aquilo me escandalizou, sabe? Eu pensei: meu pai do céu. E essa pessoa que falou isso para mim disse que queria comprar uma parte do meu terreno, da casa onde eu moro, queria fazer algum negócio, alguma coisa comigo. E eu fiquei com muito cuidado por causa disso, né? Não vou citar nome aqui nem nada, mas poxa, como é que o cara vai trabalhar numa empresa e quebrou a empresa, pegou todo o produto que a pessoa usava na empresa, ficou levando sacos e sacos de galinha no ombro para a casa dele e comeu. E achou normal. Achou normal. E depois ainda, não vou nem avante não. Não vou nem avante. Em terceiro lugar, uma das qualidades de uma pessoa boa é a gentileza. A gentileza é tratar os outros com carinho. Olha, vou te dizer, viu? Eu conheci uma pessoa aqui em Lagoinha, uma delas, que tem outras, né? Onde eu moro, que tinha esse espírito de gentileza, de cortês, de cavalheiro, de manso. Era Francisco Cândido, que a gente chamava Chico Cândido. Era o meu tio-avô, irmão do meu avô paterno. Da minha avó paterna. Francisco Cândido é irmão da minha avó Francisca, que chamava ela de Chiquinha. Eu chamava madrinha Chiquinha, né? Francisca é o nome dela, a minha avó paterna. E o Francisco Cândido, o Chico Cândido. Meu pai chegou a comprar uma casa a ele, uma casa lá na localidade de Vila Nova. Quando eu o conheci, né, eu era criança, eu o conheci, ele falava com a gente sorrindo o tempo todo. Sorrindo. Ele tinha um toque de Morgan Freeman, só que diferente, ele era bonito. Ele era um homem negro bonito, né? Que a minha família, eu tenho sangue negro, né? E tem a pele e a cor dos olhos por parte da minha mãe e o sangue mais por parte do meu pai, que a minha avó era mais para negra, né? Meu pai também era moreno, mais para negro, e já o meu avô paterno já era branco dos olhos verdes. É uma mistura, né? É uma mistura. Então, possivelmente eu tenho sangue de pessoa negra e tenho pele de gente, e vai assim essa mistura, né? Então, o Chico Cândido, meu tio, eu conversei algumas vezes com ele. Ele dava um sorriso tão bonito, já tinha o cabelo grisalho, os dentes dele bem branquinhos, né? Ele era tão gentil, que coisa linda. A gentileza, isso é uma virtude do Espírito Santo, né? É a mansidão, esse espírito aí
é algo que é verdadeiro fruto do Espírito, a gentileza. É ser educado, é tratar os outros com carinho, com educação. É tão lindo, tão bom. A pessoa que é gentil, ela é muito sensível, né? Ela é alguém amável. Em quarto lugar, generosidade. É a disposição para ajudar as pessoas sem querer algo em troca. É maravilhoso. A generosidade é uma qualidade maravilhosa de uma pessoa boa. É uma das qualidades. Algumas vezes aqui no Ceará, passaram aqueles carros anunciando que tinha alguém pedindo ajuda. Dono de casa, dona de casa, senhora, senhor, o dia de amanhã não nos pertence, só pertence a Deus. Chegue aqui, dona de casa, venha ver essa senhora, olhe o sofrimento dela. Ela trabalhava na sua casa, ela era doméstica, ela fazia suas coisas, cuidava dos seus filhos, mas uma enfermidade tomou agora o corpo dela e ela agora não consegue mais andar, dona de casa. Venha cá, traga a sua ajuda. Quem é a primeira pessoa que vai ajudar? Aí eu sempre falava para alguém, seria tão bom que alguém estivesse fazendo essa propaganda de graça. Olha, eu vou pegar o meu carro, vou pegar o meu serviço de som, e eu vou sair contigo e fazer uma campanha para te ajudar. Mas quantas vezes a ajuda que a pessoa recebe é uma porcentagem pequena e o dono do carro fica com tudo? Bom, eu ouvi muitas especulações, eu não tenho provas disso, mas muita gente já falou que é mais ou menos assim. E aí eu sempre penso nisso, na generosidade, como é bom. Como é bom você encontrar pessoas generosas. Infelizmente, eu não estou no meio do segmento evangélico, das seitas evangélicas, do sectarismo evangélico, as denominações. Não estou nesse meio fazendo parte porque a generosidade está sendo derramada para os líderes e cada vez mais eles estão riquíssimos e a população continua pobre, carente. Então, eu considero eles piores do que os políticos. Os políticos usam o nome deles mesmos, mas essa galera usa o nome de Deus e estão simplesmente trabalhando para enricarem. Então, eu gostaria de ver a generosidade da igreja primitiva. Os que tinham valores levavam os líderes e repartiam a cada um, segundo a necessidade que cada um deles tinha. Que coisa linda, maravilhosa, que generosidade. Mas, enfim, né? Então, a disposição para ajudar os outros eu acho maravilhosa, eu acho linda. Eu até cito alguém aqui, no ano de 2014 eu tinha me acidentado, estava fazendo um sorteio de uma moto que eu ainda estava começando a pagar, para poder pagar contas atrasadas, né? E aí eu saí no carrinho que eu estava terminando de pagar, um carrinho velho que eu comprei em São Paulo. Durante 8 anos eu estive a pé e comprei o carrinho, vim para cá e assaltaram o meu carro. Pegaram o meu carro, levaram e ele quebrou na Baixa Branca, que é a extrema do Ceará com Rio Grande do Norte. E aí apareceu um rapaz lá na minha porta, acho que era o Edjano, era a família do Edjano, é uma família de homens, de pessoas muito boas, sabe? E 4 horas da manhã ele disse, olha, viram o teu carro lá na Baixa Branca, eu vou lá contigo para recuperar. E foi, e cuidou de mim, me ajudou, até eu recuperar meu carro, ele deu viagens, andou comigo e fez de tudo ajudando, tão somente por querer ajudar. Existem essas pessoas generosas. E eu também fiz isso. Eu também andei fazendo campanhas de quilo, andando atrás, correndo para ajudar alguém, para conseguir algo, conseguir gás, conseguir comida para alguém. Eu também fiz com maior alegria. E aconselho você aqui. Você que é dono de mercado, que é dono de loja, você que é funcionário do banco, você que tem recurso, você que é político, seja quem for. Ao você saber que há regiões ou lugares ou pessoas, famílias que estão passando fome, passando necessidade, põe na mala do teu carro uma cesta básica, bota bastante frango, carne junto, não leva só aquela coisa daquela cesta básica que vai com sardinha, que vai com aquelas coisinhas lá que eles dão para pessoas que são escravos remunerados, que trabalham na firma e recebem lá uma cesta básica no final do mês, mas só com umas coisinhas bem fraquinhas, ruinzinhas mesmo, de prateleira de supermercado, né? Compra peixe, compra carne, compra ovos também. Pega uma cesta básica, vai lá, leva para a pessoa e pega mais um dinheirinho, você que tem. Seja um Mr. Beast,
Seja alguém que investe nos outros e entrega para a pessoa. Uma coisa eu te garanto, você vai sentir a presença do Pai Celestial bem pertinho, dentro de você, e vai experimentar a maior alegria do mundo. Isso vai acontecer com você. E essa é a qualidade de uma pessoa generosa. Faça isso. Veja o que vai acontecer, como é bom. Em quinto lugar, as qualidades de uma pessoa boa, paciência. É a pessoa conseguir manter a calma, conseguir ser tolerante. Acho que essa paciência aqui, que é uma das qualidades, das virtudes do Espírito Santo, que Paulo fala aos crentes de Éfeso, essa paciência pode ser compreendida como longanimidade, que é até a capacidade de suportar ofensas. Eu confesso para vocês que desde criança, desde adolescente que aceitei a fé, até agora, eu tenho mantido muita paciência. Mas depois dos 40 anos, depois dos 38 anos, eu vi um ponto de ruptura. Eu tenho paciência, eu tenho longanimidade, sabe? Eu consigo manter a calma, mas tem algumas coisas que eu já não mantenho muito a calma. Já não tenho mais paciência. Acho que é porque é a crise dos 40. É quando você vê que você ainda não fez nada do que queria fazer. Eu estou falando de coisas honestas, de sonhos honestos, não é de golpes, de engano, porque se eu quisesse, eu ingressei no ministério com 21 aninhos, há décadas atrás. Então, o que acontece? Comecei a ser pastor há 20 anos atrás, e com o primeiro ano, eu recebi convite para ir para uma cidade chamada Olímpia, em São Paulo, ser pastor em igreja rica. Eu podia ter dado um pulo crescido. Podia já ter sido deputado, já ter me destacado e ter me candidatado a presidente da República. Podia ter trabalhado com igrejas. Assim que nos primeiros 3 meses que eu fui para o primeiro campo, recebi convite para uma igreja em Madalena, que já tinha uma casa pastoral e um templo, para eu crescer. E eu pedi para ficar num distrito ainda sofrido, ficar mais tempo lá. Mas eu podia ir para Madalena, logo ir trocando de igreja, e já estar em Maracanaú, que é uma cidade formigueiro, gigante, perto de Fortaleza, ou já ter há muitos anos me candidatado a presidente da convenção do Ceará e já ser presidente da convenção. Mas só que eu valorizo a fé verdadeira no Criador. Eu não aceitei a fé para ser político religioso, para ter cargos e ser poderes e hierarquias religiosas, não. Eu acredito que o evangelho verdadeiro é amar ao Criador e amar o próximo. É a vida eterna. Não é esses cargos, essas coisas. Não é isso aí. Eu não acredito assim, né? Mas para quem acredita, parabéns. Vai em frente, né? Mas a paciência, ela é a qualidade de uma pessoa boa. Em muitas circunstâncias, eu mantenho a paciência, eu aguardo, eu faço tudo o que eu posso. Quando não posso, às vezes eu explodo também, né? Mas onde eu posso, eu mantenho a paciência porque ela é uma virtude de uma pessoa boa. E tem gente que ela também explode por qualquer coisa, é pavio curto. Ela está com alguém por qualquer coisa, já está reprovando a pessoa, já está dizendo que a pessoa não serve, que a pessoa é amarrada, que não sabe fazer as coisas. Tem gente que é péssimo patrão, é péssimo professor, é péssimo pai. Vou só dar uma ideia aqui. Eu tenho 2 filhos. Eles são os melhores filhos de todas as galáxias, dos planetas. Para mim, eles são. E eu nunca chamei nenhum palavrão com nenhum deles. Um tem 17 e outro tem 21. Nunca falei palavras para feri-los, para induzi-los a nada, para manipulá-los a nada. Em todas as faixas etárias de infância, de jovens que eles são e tudo que eles passaram, eu acompanhei exemplificando. Quando ele disse, olha, isso aqui, eu falei, já passei por isso. Isso aqui, também, isso é normal. Isso aqui, não tenha medo, isso aqui é normal. E por tudo que eles passaram até agora, eu mantive sempre algo chamado paciência. Nunca, por exemplo, eles trabalham com artes, com desenhos. E eles são perfeitos no que eles fazem. Para mim, eles fazem com perfeição, né? Mas eu nunca pedi, filho, faça, que é para me ajudar, para ajudar a gente, aqui no lar, para comprar comida. Você precisa fazer. Por quê? Porque era imperfeito eu falar isso. Eu tinha de ter paciência
A paciência sempre esteve comigo, eu não usei paciência para isso, eu nunca tive vontade de dizer isso. Mas eles fazem. E um deles estuda no colégio todo dia e o outro desenha direto. E já está vendendo diretamente para cliente fora dos leilões. Já tem pessoa que compra diretamente, porque ele faz com perfeição. E se eu não tivesse a virtude chamada paciência e ficasse jogando sobre eles? Possivelmente, eles não moravam mais aqui. Que a primeira coisa que ia dizer, filho, aquilo que eu ouvi do meu pai, eu tinha 12 anos e eu ouvi alguma vez meu pai dizendo, eu não quero vagabundo na minha casa, ou estuda ou trabalha. Mas isso meu pai aprendeu com outros. E eu sei que quando eu tinha 16 anos, eu fui embora de casa para não voltar mais. Eu aceitei a fé e fui evangelizar pelo mundo, mas não sentia seguro, não sentia estabilidade. Aqui não. Aqui, quando eles casarem, no dia que o pai, se assim for, o pai preparar, a família não vai se separar, vai aumentar. Vamos estar pertinho, juntinhos, possivelmente trabalhando juntos. E as noras serão filhas, serão novos integrantes da família. Estaremos juntos porque temos uma virtude chamada paciência. Desenhos, eu já passei 2 meses fazendo um desenho. A ótica da maioria dos desenhistas é uma ótica errônea. Eles ainda não mataram a charada. Os caras fazem um monte de desenho mal feito porque não tem paciência de fazer bem feito. Aí manda aquela quantidade, alguns voltam, outros vendem por um lance mínimo e os clientes correm para aqueles desenhos que são artes inigualáveis, impactantes, as mais bonitas do eBay. Então eles investem naquelas artes. Tem desenho que vende por 10, 20, 30 dos outros. Tem desenhos que no eBay, no leilão, arrasta o dinheiro dos clientes em peso e o restante não tem preço certo. Porque as pessoas não têm paciência e a maioria faz um monte de desenho mal feito. Eu não sou desenhista. Trabalho há 10 anos, mas não me considero um desenhista. Eu me considero um pregador da palavra, um ensinador da palavra. Porque fiz isso quase 30 anos. Então o que eu faço? Eu faço um desenho com paciência para obter qualidade. Eu tenho perfis no Instagram, tem um Frank Lima Artes. Você vai ver ali mais de 400 artes que eu postei. Tem Frank Lima Arte Belas, tem o Frank Lima Arte Oficial, tem o Frank Lima Arts com T mudo e tem o Frank Lima Art Celestial. Tem alguns perfis aí, mas eu sempre caprichei. Eu digo que a paciência é muito importante em tudo que você faz. Até se você vai para a lua de mel, se você não tiver paciência, você vai estragar tudo. Entendeu? Tudo que você faz, você tem que fazer com paciência. É como dizia Jacó, no passo do gado. Tem um ditado que diz que a pressa é inimiga da perfeição. Tenha paciência. E se você está passando, enfrentando luta na sua vida, e todos nós brasileiros enfrentamos, Jesus disse, tenha bom ânimo, em outras palavras, tenha paciência. Ele disse, eu venci o mundo. Né? E em outra ocasião, ele nos fez entender, e Paulo disse que no Messias nós somos mais do que vencedores. Então, a paciência é você manter sempre a calma e ser tolerante. Isso vai te fazer vencer. A paciência está conectada com o tempo vai dar uma resposta para você. O tempo vai acertar as coisas. Não automaticamente, você faz a tua parte. E no tempo certo, capítulo 3 de Eclesiastes, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Portanto, não ponha os carros na frente dos bois, não passe os pés pelas mãos, tenha paciência e tudo vai dar certo. Em sexto lugar, humildade. Reconhecer as suas limitações e você também aprender com os outros. Eu sempre estive aprendendo com alguém. Sempre estive aprendendo com alguém. No presente momento, sempre que eu posso, eu estou ouvindo o professor Fábio Sabino. Exegeta, tem um canal no YouTube. Ele conhece hebraico, conhece o grego, línguas semíticas, conhece bastante história e ele é um acadêmico que ensina uma exegese neutra, não é com bandeiras de igreja, puxando brasas para a sardinha da religião. Ele fala o que o texto está dizendo, doa quem doer. Sim, tenho aprendido bastante com ele. Tem um outro cara que em 2000
2009 eu comecei a ver o trabalho dele até agora, 2024. Rubens Sodré, do canal Verdade Oculta. Sim, aprendi muito com ele. Digo que durante quase 30 anos como líder, 10 anos, 8 anos como líder de igreja, passei mais 12 anos, 2 anos trabalhando numa loja para ser itinerante, mais 10 anos como itinerante e mais outros anos. Fui trabalhando com arte, com desenhos, né? Nunca tive informações de líderes e colegas e pastores que eu sempre colecionei, fita, cassete, VHS, CDs, DVDs, de pregações, desde novo convertido. Desde novo convertido. Eu sempre colecionei pregações. Em 2014 eu dei mais uma parada ali. Mas nunca eu aprendi verdades também, neutras verdades baseadas naquilo que em João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Do que aprendi com Rubens Sodré, alguém que fez parte da igreja, alguém que já foi vereador no Rio de Janeiro, alguém que foi repórter e trabalhava com comunidades carentes, era repórter, alguém que montou os DVDs Prepare-se do site Prepare-se, Verdade Oculta, Prepare-se, que tem um canal no YouTube, alguém que faz um trabalho como repórter, honesto, Alex Jones, dos Estados Unidos, boicotado, perseguido pelo sistema, porque ele sempre revelou verdades que nos libertam do sistema, nos deixam livre, tanto para servir ao Criador como para ser cidadão, né? Então, eu estou sempre aprendendo com alguém, mas com alguém que tem conhecimento, não é alguém que está interessado no meu dinheiro, que eu não tenho, interessado em arrancar alguma coisa de mim, interessado em que eu some com ele para gerar dinheiro. Estou sempre aprendendo, né? Estou sempre aprendendo. Então, não adianta eu dizer que eu sou o cara do conhecimento, que eu sou... Tá aí. Daniel Mastral. O assunto é um assunto gigante. Eu já vi o canal do YouTube do Daniel Mastral, eu já vi inúmeros podcasts, lives e assuntos que ele fala. Tem uma galera que fala a mesma coisa que uma vez ele disse com o Rubem. 90% do que o Rubem fala é mentira. Uma vez o Daniel Mastral falou. Acho que ele não conhecia o material do Rubem. E o Daniel Mastral, acho que através da esposa que escreveu, ele escreveu bastante livros. Agora, do que eu ouvi ele falando, eu vi bastante conhecimento. Eu acho estranho, as pessoas dizem que ali é tudo ficção, é tudo mentira. Mas como pode o cara explicar tanta matemática, tanta numerologia, tanta ciência, tanta coisa, e tudo isso ser apenas criado? É possível, mas o cara aí é foda, viu, para fazer isso, para criar do nada uma produção cinematográfica, científica, com centenas de mensagens dessa forma, né? Bom, eu pelo menos observo. Eu até vi, acho que há muita coisa que o Daniel Mastral falava sobre espiritualismo, sobre satanismo, sobre a fé evangélica, sobre tanta coisa que eu achei muito contundente. Eu não acho muito aplicável quando chega em Apocalipse, que Apocalipse quase não foi canonizado. Foi o último livro a ser colocado ali e foi feito a partir de outros 3 livros, como Apocalipse de Pedro, como outros livros que havia ali no período dos Macabeus. Foi um livro ali de visões que a pessoa teve. Eu tive uma visão, tive visões e vai. Por exemplo, eu estava dando um exemplo aqui em casa. Digamos que eu diga assim: eu fui tomado em espírito, eu estou tendo visões, e eu vejo uma carruagem gigante, como de um maquinário, daqueles maquinários de grandes construções, de empresas que constroem, que faz obras arquitetônicas. E eu vejo grandes rodas, pneus gigantes, e a velocidade das rodas é que elas andam como se fosse de trás para frente, mas dentro delas existem brilhos diferentes. E onde elas percorrem, eles percorrem na terra. Outro momento essas rodas passam nas águas, outro momento está no ar. E no meio dessa engenhoca toda, desse carro que parece o carro do Mad Max, tem um ser. Esse ser é alado, mas por enquanto, até 2 anos e meio, as suas asas não se mexerão. Mas ele tem braços e tentáculos. Um dos seus braços estão conectados nas rodas. Os seus tentáculos tentam atingir as nações. E, na verdade, já atingiu 40% das nações. E até 2030 conseguirá
alcançar as outras nações. Ele tem uma aljava nas suas costas também, tem um arco extenso para alcançar a... Ele quer atingir as propriedades de Deus e quer chegar até onde Nimrod também queria chegar. E o nome desse carro é Tormento. E esse tormento, ele vai despertar mais 3 tormentos em 3 anos e meio. No final de 3 anos e meio, então... Um tipo assim, entendeu? Se começar a contar visões, então, quando Daniel Mastral começou a interpretar Apocalipse, aí eu olhei e vi que não tinha muita coerência, e muitos não têm coerência, porque você pesquisa, você estuda tudo que é científico, que é palpável, mas quando você começa a pegar visões, segundo os exegetas, as visões de Apocalipse não tem como aplicar em nada, não tem como aplicar, né? Mas aí é um prato cheio para as lideranças, manter as pessoas embelezados, Apocalipse. Oh, como eu gostei de falar sobre Apocalipse. Como eu preguei tantas vezes e como é tão maravilhoso falar sobre as revelações de Apocalipse, né? Agora, foi escrito com lendas, foi escrito com visões metafóricas, com figuras de linguagens, foi escrito com uma linguagem metafísica que não dá para ser aplicado, né? Enfim. Mas ok, vamos voltar para o tema. Estou falando sobre paciência, sobre manter a calma, sobre ser tolerante, e sobre humildade, a humildade, reconhecer suas limitações e aprender com os outros. E aí comecei a dizer que aprendi até com Daniel Mastral, aprendi com Fábio Sabino, com Rubens Sodré e com muita gente boa que tem por aí, né? Ok. Em 7º lugar, uma das qualidades de uma pessoa boa é a perseverança. Eu vou dizer que essa perseverança é persistir em boas ações. É aquela pessoa que já sofreu, já pagou o preço, sabe que quem ama tudo sofre, tudo crê, tudo suporta e o amor jamais acaba. Mas apesar de sofrer, a perseverança, que é a qualidade de uma pessoa boa, ele vai persistir em fazer obras boas e não vai deixar de fazer o bem porque já pagou o preço, porque já sofreu no passado. Eu vou abreviar aqui porque estou desconfiado que vão já botar música no bar aqui perto e vai atrapalhar o meu vídeo, então eu vou abreviar para terminar esse vídeo. Gratidão. A pessoa boa, ela é grata por tudo que fizeram por ela e está pronta para fazer de volta. Isso é a lei do amor, do próximo, amar o próximo, ajudar quem já te ajudou, mas também por gratidão, porque ele conseguiu, ele vai tentar ser bom com outras pessoas também por gratidão, né? E em 10º lugar, comprometimento. A pessoa boa, ela se compromete e ela mantém o seu compromisso. Agora, é claro, quando acontece um acidente, quando acontece algo que foge da sua realidade, foge do seu controle, então como é que ele vai poder manter um compromisso se foi quebrado? Mas ele vai manter o compromisso, não dá para cumprir da forma que foi planejada, mas vai arranjar uma forma de resolver isso e manter os seus compromissos. Então, meus queridos, é isso aí. Essas são as 10 qualidades de uma pessoa boa. E como tem pessoas boas nesse mundo. É muito mel, muita doçura. Eu sei que tem pessoas boas que eu não chego nem a seus pés, aos dedos de seus pés, de tão bons que são. Eu confesso que conheci muita gente boa. Eu conheci uma praga de gente ruim, muita gente ruim, mas não me aprofundei. Eu cheguei a me aprofundar mais na bondade de pessoas, pessoas boas que passaram a vida servindo aos outros, porque tem um ditado que diz que quem não vive para servir não serve para viver. Então, meus queridos, é como eu já falei no início, deixa o like aí para que o algoritmo possa divulgar o nosso trabalho, compartilhe com seus amigos. Se não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho das notificações. E no final eu deixo meu zap para trocarmos uma ideia, tirarmos alguma dúvida e deixo o meu Pix caso você queira cooperar com essa obra, porque eu digo, mais de 30 anos que trabalhei para o Pai, seja em igreja evangélica, fora da igreja evangélica, até hoje o que eu ganhei na terra foi umas dívidas que eu tenho atrasadas. Só tenho a minha fé e minha família, que é o meu tesouro. Algum parceiro que Deus levantar será bem-vindo, posto que durante a minha vida eu investi em outras pessoas, ajudei a outras pessoas. Também preciso de ajuda, como sempre tem alguém precisando de ajuda. O Pai abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Tamo juntos.